Bom dia, lindezas, tudo bem? Gente, olha só, pedidos, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, né? Para quem não sabe, eu saí disso para isso. Eu tenho um curso, né, no qual eu ajudei algumas meninas lá atrás a emagrecerem, depois eu dei uma pausa, precisei mudar de áreas e tudo mais, enfim. E agora eu estou voltando com força total. Então depois, se alguém quiser saber mais a fundo sobre isso, é só me chamar no privado que a gente conversa, tá bom? Bom, vamos lá. O emagrecimento, né? Se eu vier aqui falar pra vocês, faça isso, não faça aquilo. Gente, vocês sabem o que que deve fazer, o que que não deve fazer. Vocês não concordam comigo? Você já sabe, por exemplo, o que que eu devo, se eu quero emagrecer, o que que eu devo comer, o que que eu não devo comer, né? Então a questão não é essa, a questão é sabendo o que deve ser feito, como fazer. Essa é a questão, né? Que é onde eu trabalho, que é sobre emoções, porque elas gerenciam tudo. As emoções, elas vão fazer você agir de acordo com aquilo que você acredita, tá? Porque, por exemplo, eu tô com raiva, né? Eu tenho uma ação. Mas dependendo daquilo que eu acredito, eu posso modificar essa minha ação mesmo sentindo raiva. Eu sou muito feliz, então eu tenho um certo comportamento. Porém, dependendo daquilo que eu reprogramei na minha mente, eu consigo ter uma outra reação, né? Eu consigo agir de maneira assertiva. Vocês compreendem? Então, olha só, quando eu falo sobre emagrecimento, o que eu tenho que entender? A vida toda, a gente foi programado de uma certa maneira, tá? Desde quando criança, até na barriga da mãe da gente, né? As crenças, elas foram passadas pra gente até esse momento, né? De uma forma que, se eu chegar aqui e falar pra vocês algo que vocês não conhecem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão analisar e vão dizer se está certo ou se está errado. E isso não vai garantir, mesmo que de repente vocês concordem, que vocês façam, né? Então, qual que é a intenção? É trabalhar toda a questão mental, fazer uma reprogramação para que faça sentido. Porque quem que já passou por isso? Às vezes está numa situação, talvez às vezes até a mesma coisa sempre, mas em algum momento aquela frase realmente surtiu efeito e você falou, parou e pensou, caracoles, não é que faz sentido? E a partir desse momento, eureka, né? O seu comportamento mudou. Então, esse é o foco, né? Eu preciso entender quais são as minhas crenças, desconstruir as minhas crenças, criar outras crenças. Essas crenças, normalmente, né, são crenças limitantes, porque se é algo que não me favorece, está me limitando, né? Não permite que eu consiga chegar naquilo que realmente eu mereço, que é meu por direito, né? Que é a minha melhor versão. Então, essa semana, o que eu vou fazer? Eu vou dar pra vocês algumas dicas, tá certo? De como melhorar. Eu vou dar dicas práticas em relação à alimentação, sim. Porém, gente, isso normalmente a gente já sabe, né? Se eu falar pra vocês aqui, tem que beber 2 litros de água por dia. Quem é que não sabe, né? Na verdade, não são 2 litros, né? 50 ml aí para cada quilo. Então depende de pessoa para pessoa. Mas em média, vamos colocar aí os 2 litros. Todo mundo sabe. Mas e por que não bebe? Né? Então precisa entender a importância, entender o benefício. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar. Eu preciso ter vontade de trabalhar para ir trabalhar. Graças a Deus, esse ano estou no ano sabático, podendo, né, aprofundar mais nesses meus projetos, que não deixa de ser um trabalho, né? Mas assim, eu tenho um horário livre. Agora, vejo, quando eu trabalhava esse horário ali certinho, eu precisava estar dentro daquele horário, né? E eu não levantava, eu não falava assim, deixa eu ver se eu vou trabalhar hoje. Gente do céu. Não. Não deu vontade de trabalhar. Então, quer saber, não é assim que funciona na nossa vida, não é verdade? E por que a gente não usa isso a nosso favor? Se eu sei que algo vai me trazer benefício, por que eu tenho que sentir vontade de fazer? Porque eu apenas não faço, né? E aí eu vou criando aqui um mecanismo para que isso seja algo natural. E aí quando eu paro de fazer, o meu corpo sente falta. Mas no início eu precisei, né, fazer com que o meu corpo entendesse através da minha mente que é necessário fazer, mesmo sem sentir vontade, né? Enfim, mas essa semana, como eu estava dizendo, eu vou trazer para vocês essas dicas práticas, tá certo? E também alguns exercícios mentais, que são maravilhosos, maravilhosos, que a gente vai fazendo toda uma reflexão e quando dá esse efeito eureka, né? Muda-se a chavinha ali e aí sim a gente começa esse processo realmente funcionar,
né? Lógico que no meu curso eu vou muito mais a fundo, a gente tem, nossa, sessões maravilhosas, aí ali somente eu e você, e pego realmente ali na mão, bora fazer acontecer, é realmente diferente, mas eu quero sim ajudar vocês com algumas dicas, porque eu sei que pelo menos vai ser o início, vocês colocando em prática já vão ter bons resultados, tá? Então, bora comigo para essa semana.